Olá a todos, meu nome é Ana Carolina, eu sou professora do curso de fisioterapia na FMU e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês desse tema, se existe postura correta, né? Falar um pouquinho sobre as atualidades, né? O que a gente tem visto atualmente com relação a esse assunto, um assunto que muitas coisas estão mudando, então tem algumas coisas novas para falar para vocês. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente entende como postura, né? Então, se a gente for pesquisar sobre isso, né, a gente vai ver que são, né, que a gente acha na literatura, que é a posição física que o nosso corpo toma, tá? Então, isso está relacionado com a posição da cabeça, curvaturas da coluna, alinhamento dos ombros, o quadril, joelho, tornozelo, tá? Então, o nosso corpo como um todo. Mas também a gente pode falar de postura relacionada à posição correta, né? O que seria o correto de postura de sentar, uma postura correta para caminhar, para trabalhar, pensando principalmente pessoas que trabalham mais sentadas no computador, tá? Então, postura envolve esses alinhamentos corporais e também a gente fala dessas posturas com relação a algumas atividades do nosso dia a dia. Dormir, também se fala bastante da postura, tudo bem? Então, eu vou abordar algumas coisinhas com relação a isso hoje. Então, só para a gente se situar um pouquinho, né? Essa questão da postura correta, é uma coisa que vem de muito tempo, né? Em 1947, a Associação Americana de Ortopedia definiu uma postura saudável como um estado de equilíbrio muscular e esquelético que protege as estruturas de suporte do corpo contra lesões ou deformidades progressivas. E uma má postura como uma relação defeituosa de várias partes do corpo que produzem maior tensão nas estruturas de suporte. E aí isso, né, veio acompanhando aí conforme os anos. E aí, em 52, o Kendall, ele falou que, né, que uma postura correta deveria ser uma pelve neutra, que é o nosso osso do quadril, de uma maneira neutra, alinhada, uma ligeira lordose lombar, ou seja, uma pequena curvatura na região da lombar, uma leve cifose na região torácica da nossa coluna e uma cabeça alinhada. Também se fala do centro de gravidade, né, que é o quanto que isso está em equilíbrio na gente, o quanto que isso está equilibrado, né, de eu não ter nada nem muito para frente, nem muito para trás, então teria que ser uma coisa mais neutra. Isso está relacionado com o nosso alinhamento do tronco junto com os membros inferiores. Então, isso é um pouquinho do que era se falado de postura, né, o que veio, né, então as gerações aí cresceram ouvindo isso, né, com relação à postura correta, de manter os ombros alinhados, de manter a cabeça alinhada com o tronco, né, deu ter essa postura mais alinhada, tá? Então, é uma coisa que vem de muito tempo aí e a gente cresce ouvindo essas coisas, né? Então, né, por conta disso, dessas definições mais antigas de postura, a gente sempre ouve, né, conselhos, né, quando você vai no médico, ou em alguns fisioterapeutas, ou até a própria família, né, fala sempre direito, né, isso na gente sentar. Então, essa coisa do corretivo está muito no nosso dia a dia, né, sem a gente perceber, isso faz parte de uma questão cultural aí. E essa coisa, então, do corretivo, da postura, é uma coisa que começou a vir aí junto com a fisioterapia também, né? Pensando que fisioterapeuta trabalha com corpo, movimento, então começou a vir aí essa questão da postura, de corrigir essa postura, tá? Principalmente pensando aí em região de coluna, ombros. E aí, em 1980, a gente teve um método que foi muito disseminado aqui no Brasil também, um pouquinho depois disso, que foi o RPG, né? Que é a Reeducação Postural Global. Que a gente fala que foi o boom da postura, né? Que é uma época que estava todo mundo muito ligado nisso, né?
E aí, por isso que essa técnica veio e fez tanto sucesso, que então é uma técnica baseada em readequar, né, posturas corporais, tá? Então, isso teve uma fase de muita influência, né, que as pessoas preconizavam muito isso, inclusive na própria fisioterapia, tá? No tratamento terapêutico. Porém, isso hoje em dia já é uma coisa que vem caindo e mais para frente vocês vão entender por quê, já vou explicar melhor. Então, tem essa questão da supervalorização da postura, né? Que é uma coisa que eu já, como falei, vem já de muito tempo e a gente vem crescendo nesse meio, inclusive é uma coisa cultural que está dentro das nossas crenças aí, né? Dessa postura correta. Então, alguns exemplos, né? Desde criança, com certeza, alguém já ouviu alguma coisa do tipo: senta direito, olha essa postura, arruma essas costas. Ah, esse menino dorme todo torto, por isso que anda assim. Senta direito nessa cadeira, você vai ficar cheio de dor, vai ficar corcunda, né? Aposto que todo mundo já ouviu isso de alguém, ou das nossas mães, da avó, da tia, do tio, de algum profissional, enfim. Uma coisa que acontece habitualmente aí. Agora é menos, mas ainda a gente pode ouvir essas coisas, tá? E o outro ponto da postura é o ponto estético, né? Então, puxar um adendo aí só para falar um pouquinho disso, porque também a gente vê muito essa questão da postura como uma coisa estética, né? Então, modelos, né, artistas, né, a gente repara, né, que sempre estão super, né, com essa postura mais ereta, então também tem essa questão de como se portar, e a coisa da estética mais pensando em pessoas que têm escoliose também, né, que é aquela alteração da curvatura da coluna, então para essas pessoas que têm realmente uma patologia, alguma alteração estrutural mesmo da coluna, isso, né, fica mais evidente, essa questão da postura, e aí a gente consegue visualizar mais essas alterações. E aí, agora eu vou entrar um pouquinho no que a gente tem de mais atualidades, falando com relação a isso, tá? Aqui são algumas posturas, né? Cada fotinho está mostrando uma postura sentada. E se eu perguntar para vocês qual que é a postura ideal, aposto que a maioria vai me dizer que é talvez a 2, a 5, né? Uma coisa mais assim. Mas aí são vários tipos de posturas que a gente pode adotar no nosso dia a dia, né? Então, talvez vocês me digam que a postura ideal seria a 2, a 5, mas que você, no seu dia a dia, você fica na 3, né? Que é essa postura mais relaxada, mais cifótica, né? E aí, isso é uma coisa que, né, essas questões posturais, elas hoje em dia estão sendo mais estudadas, principalmente em estudos que estão tentando entender um pouco mais as dores, né, as dores no geral, as dores crônicas, as dores de coluna, porque antes tinha-se muito essa relação, né, de uma alteração de postura relacionada com uma dor de coluna, tá? Porém, hoje em dia, a gente sabe que já não é muito bem assim, tá? Já vou falar mais disso para vocês. E se eu jogar no Google, né, postura correta, né, o que eu tenho que fazer para ter uma postura correta, a gente vai ver um monte de coisa assim, né? Então, tem matérias falando com relação a ter uma boa postura, relacionada ao bom envelhecimento, diversas figuras mostrando posturas corretas e posturas erradas. Se eu colocar a postura lá para pesquisar o que é, ele também me dá algumas definições, como corrigir minha postura, né? Então, se eu jogar no Google, tem um monte de coisa, tá? Mas será que tudo isso é realmente importante? Será que tudo isso é realmente uma coisa que a gente tem que se preocupar? Quanto que uma postura que não é considerada correta, vamos dizer assim, pode influenciar no meu dia a dia, nas minhas dores, tá? Então, aí são questões mais atuais que hoje em dia a gente está mudando um pouco essa linha de pensamento. E aí tem uma questão que a gente chama de efeito nocebo. O que é isso? É de eu ficar muito focada nisso, nessas coisas ruins da postura, que pode alterar. E aí, meio que sem perceber, eu posso começar a ficar muito preocupada com isso e isso gera um efeito negativo em mim, tá?
Então, são os efeitos negativos que essa questão da postura pode gerar na gente. Outra coisa que saiu por aí, que vocês devem ter visto em alguma... até não, né, talvez tenham mandado no WhatsApp, ou vocês podem ter visto no Google, essa questão dessa síndrome da carteira, que pode causar dores e até desvio na coluna, tá? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, são coisas que muitas vezes estão por aí, estão na mídia, as pessoas falam, mas se a gente vai estudar mais a fundo e procurar referência de algum estudo que fez mesmo, que achou alguma alteração, a gente não encontra, tá? Então, novamente, são informações que estão aí no nosso dia a dia que não são boas, porque elas não são baseadas em muitos dados fidedignos, tá? E aí, o que a gente tem de panorama atual, tá? Então, o que os estudos estão nos mostrando? Que não existe uma postura que a gente chama de correta, tá? Cada um tem a sua postura, cada um tem a sua maneira de mais conforto, de sentar, de levantar, de ficar deitado, de ficar sentado na frente do computador, tá? Então, hoje em dia, a gente preconiza muito o conforto. Então, se alguém perguntar para mim, qual que é a melhor forma para eu sentar? A forma que for mais confortável para você, tá? Porque o importante é você não ficar muito tempo naquela postura, mesmo porque ninguém consegue, né? Se eu pedir para vocês ficarem meia hora sentadinhos aí com a coluna encostada na cadeira, aposto que vocês ninguém vai conseguir, né? Então a gente não consegue ficar muito tempo na mesma postura, tá? Então é importante a gente ficar em posturas confortáveis e ir alterando essas posturas, não ficar muito tempo na mesma, tá? E mais importante ainda que isso é se manter ativo, né? A gente ter uma vida ativa não sedentária. Então, por exemplo, pessoas que trabalham muito no computador, eles já são mais sedentários, porque eles trabalham o dia inteiro no computador, ficam lá 8, 9 horas na frente do computador. Então, elas precisam inserir alguma rotina de atividade física na sua vida para compensar esse tempo que ela fica muito parado, tá? E claro que a gente tem outros fatores associados a dores, então isso da dor, né, da postura, influenciar muito na dor é uma coisa que está se caindo muito hoje em dia, porque a gente está vendo que tem muitas coisas que influenciam nas dores, inclusive nossos estados de estresse, ansiedade, nosso ambiente social, tá? Então tem muitas coisas que influenciam nessas dores. E com relação à dor é diferente de uma lesão tecidual, tá? Então, se você está sentindo uma dor, não necessariamente quer dizer que você teve algum tipo de lesão. Hoje em dia a gente já está muito claro isso também, né? Que antigamente a gente achava que se eu tenho dor é porque eu tô com algum machucado, machuquei alguma coisa. Hoje em dia a gente já sabe que não, tá? Então, olha aí essa coisa da postura errada caindo aí por terra novamente. Só destacando novamente, o ambiente de trabalho influencia e muito nessa questão das dores, tá? E não tanto essa questão da postura mais correta. Então, aqui, né, se eu perguntar para vocês qual postura está correta, provavelmente a maioria vai me dizer que é a postura 2, né? Que ela está sentadinha bonitinha na cadeira, com 90 graus lá de flexão de quadril, joelho, e não a postura 1 e nem a 3. Porém, se a gente olhar nesse panorama atual, todas estão corretas, tá? O importante é não ficar muito tempo em cada posição e se manter ativo de alguma maneira, não ter uma vida, um comportamento sedentário, achar na rotina algum momento, alguma atividade que a pessoa consiga fazer que gere movimento. Então, com relação a essa forma de sentar, né? Olha que, né, um estudo achou esse dado aí. Adultos em ocupações sedentárias, né, que tem mais comportamento de ficar mais sentado, passam em média 10 horas sentados durante um período de 24 horas. Aí vem a pergunta, a reflexão. Será que o nosso corpo está preparado para ficar tanto tempo sentado? Será que a gente foi feito para ficar 10 horas sentado? Com certeza não, né? Inclusive, se a gente pegar o nosso histórico aí de humanidade, a gente vai ver que antigamente, lá no Homem da Caverna, tudo, nos tempos mais antigos aí, tempos feudais, enfim, era sempre as pessoas fazendo muita coisa, caminhando o tempo todo, não tinha carro, não tinha outros meios de transporte, né?
Então, o ser humano sempre foi muito ativo, tá? Então, o nosso corpo como um todo, a nossa coluna foram feitas para se manter em movimento e não no sedentarismo, parado por muito tempo, tá? Existe forma correta de carregar peso? Provavelmente vocês vão me dizer que é a figura 1, que foi como a gente aprendeu. Eu também aprendi que era assim, tá? Porém, hoje em dia, nesses conceitos novos que eu estou falando para vocês, a gente sabe que não existe também essa postura correta para carregar peso, tá? Tem que ser uma postura de maior conforto para você. E, mais importante ainda que isso, é o quanto a minha coluna, a minha musculatura está preparada para carregar aquele peso, né? Eu estou preparada para pegar um peso de 5 quilos, mas será que eu estou preparada para pegar um peso de 15? Provavelmente não, porque eu não tenho isso no meu dia a dia. Eu não sou treinada para pegar muito peso, né? Então, a questão é muito mais relacionada com o quanto o meu corpo está preparado para aquilo, tá? E não a postura correta em si. E dormir, né? Essa é outra questão que sempre perguntam e é bem discutida também, tá? Né? Antigamente falava, dormir de lado, travesseirinho, com outro travesseiro entre as pernas, né? Não pode ser um travesseiro muito alto, nem muito baixo, enfim. Realmente o travesseiro, ele tem, né? A gente preconiza que ele seja, que ele mantenha um alinhamento aqui da sua coluna, né? Com a sua cabeça. Porém, a postura mesmo de dormir também, mesma coisa, gente. Não tem uma postura correta. Por quê? Você até pode começar dormindo bonitinho, assim, de lado. Mas aí, durante a noite, você vai se mexendo e vai para milhões de posturas, como todas essas que estão aí, tá? Então, qual é a postura correta para dormir? A postura que você se sente mais confortável, a postura que você dorme mais rápido, tá? Então, e aí, né, só mostrando um pouquinho do que a gente tem aí de atualidade com relação a essas posturas, então, novamente mostrando que não tem nada muito definido com relação à melhor postura para a coluna, ou se alguma postura para dormir pode dar alguma dor. O que a gente sabe é, por exemplo, se você está acostumado a dormir no seu colchão com o seu travesseiro, e numa noite você vai dormir em outra casa com outro colchão e outro travesseiro, pode ser que você acorde com dor, tá? Mas o problema foi em si a postura de dormir, o colchão, o travesseiro? Não, foi porque você estava acostumado de um jeito e aí você foi dormir em outro lugar e isso gerou algumas compensações, enfim, você não estava acostumado para isso, tá? Diferente da sua cama e do seu travesseiro, que você dorme todo dia, então você está acostumado. Inclusive com o ombro, tá? Alguns estudos mostram essa questão de dormir em cima do ombro, não muito relacionado com dores em ombro, tá? Mas isso ainda é um pouco discutido. Mas só mostrando algumas coisas novas para você. E essa questão do celular, né? Que hoje em dia, né, a gente até criaram um nominho para isso, que é o text neck, que a gente fala, que é o pescoço de texto, né? Que é da pessoa ficar usando o celular e ficar olhando muito para baixo, né? Qual seria a postura mais correta, né? Se eu perguntar dessas imagens para vocês, provavelmente vocês vão me dizer a imagem da esquerda, né? Que ele está olhando o celular assim. Porém, alguns estudos estão tentando identificar essa relação da postura do celular com dores de pescoço e eles não têm encontrado relações, tá? Então, qual o melhor jeito de eu mexer no celular? O que for mais confortável para você, desde que você não fique muito tempo, tá? A questão é sempre essa, gente. Não manter muito tempo na mesma postura. Alterar postura. Se eu ficar meia hora mexendo aqui, ó, eu vou ter dor de qualquer jeito. Se eu tiver com o pescoço assim, para baixo, se eu ficar muito tempo na mesma posição, eu posso ter alguma dor, tá? Mas não que esteja relacionada à postura. E sim que eu estou muito tempo mantendo aquela atividade. Uma coisa que o meu corpo não está preparado. Então, mais de visão atual e possíveis mudanças futuras desse assunto, né? Então, essas crenças que eu falei para vocês lá no começo, que com certeza alguém já ouviu alguma coisa do tipo, senta direito, não senta assim, arruma a postura, são essas questões culturais, né, do nosso dia a dia, que a gente já nasce ouvindo. Porém, hoje em dia, isso está mudando, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês é muito novo. Então, assim, muito futuramente, acho que as crianças que forem nascendo não vão ouvir tanto isso, pelo menos de pessoas que vão estar mais por dentro do assunto já não vão mais falar isso, tá? Só que isso são crenças que
tem que mudar, tanto com relação à parte cultural, quanto na área médica, né, os fisioterapeutas, porque isso são coisas novas que estão surgindo, né, baseado em estudos novos. Então, as pessoas têm que também ir quebrando essas crenças e entendendo os conceitos novos para a gente conseguir disseminar isso para mais pessoas, né, e baseado em fatos comprovados, né, na ciência. Então, pode não haver uma postura ideal, mas qualquer posição mantida por um período de tempo sem interrupção pode levar ao desconforto e dor. Fato. É isso que a gente sabe, tá? E isso aqui eu tô falando para vocês o que a gente tem mais ou menos hoje, né? Mas com certeza a ciência continua avançando, a gente continua tendo vários estudos na área da fisioterapia, principalmente com relação à dor, que eu falei para vocês. Então, provavelmente isso vai ainda. A gente vai ter novidades futuramente, mas está caminhando nesse sentido que eu estou falando para vocês, tá? Dessas mudanças aí de paradigmas. E de mensagem final, gente, acho que é isso, né? Então, é muito mais, né? Quando a gente fala de postura, atualmente falando, é muito mais não ficar muito tempo nas mesmas posições, né? Trocar as nossas posições. Eu trabalho sentado, não ficar muito tempo sentado, procurar sempre, de vez em quando, ficar em pé, caminhar um pouquinho, né? E adotar hábitos saudáveis, né? Principalmente com relação a maneiras de se manter ativo, tá? Exercícios que eu posso realizar, até exercícios em casa hoje em dia, né? A gente tem feito bastante, até por conta do momento que a gente está vivendo, tá? Então, assim, opções temos, e muitas, tá? O importante achar um jeitinho de encaixar isso na rotina para a gente não ficar muito parado e sempre tentar manter nossa musculatura preparada para a atividade que eu vou fazer. Certo? Então, obrigada pela atenção. Esses são os meus contatos. Caso tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato, perguntar alguma coisa, fico à disposição. Obrigada novamente aí pelo convite das meninas.